Amados irmãos, a paz do Senhor, quem vos fala é o pastor Leonardo Correia. Seja bem-vindo ao canal Mover Pentecostal, a palavra de Deus pregada com unção e poder. Primeiro, eu já gostaria de pedir a você que se inscreva no nosso canal, compartilhe, comente, ajude a nós divulgarmos a palavra do Senhor. Nós somos ali da Igreja de Missões Urbanas Sal da Terra, em Fortaleza, que fica na Avenida Osório de Paiva, 5305, no bairro Candezinho. Você é o nosso convidado para conhecer a nossa igreja. Nesse momento, eu gostaria de traçar com você aqui um paralelo sobre o templo e a igreja. Um assunto bem interessante, uma reflexão rápida, para que nós possamos nos alegrar na palavra do Senhor. Para isso, eu quero fazer menção a dois textos bastante conhecidos da igreja. O primeiro está ali em 1 Reis, capítulo 6, verso 7, que diz o seguinte: os blocos de pedra para a construção do templo de Salomão eram preparados na pedreira, de modo que toda a construção do templo foi construída sem sequer que se ouvisse o som de martelo, ou de machado, ou de picareta, ou de talhadeira, ou de qualquer outra ferramenta no local da construção. O segundo texto que eu convido você para visitar na sua Bíblia aí, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1 e 2, que diz assim: quando chegou a festa de Pentecostes, todos estavam juntos num só lugar. Inesperadamente, um som semelhante a um ruído de um poderoso vendaval no céu por cima de todos eles. Todo lugar foi tomado por aquele som. Amados irmãos, nós que somos pentecostais, temos algumas formas de adoração diferente dos tradicionais e daqueles que não são adeptos, da doutrina da pneumatologia, onde o Espírito Santo derramou sobre a igreja o seu poder, batizando com o Espírito Santo. Há igrejas que são sensacionalistas, dizem que não existe mais isso, mas nós que somos pentecostais, somos diferentes, e até a nossa igreja, algumas pessoas acham que os pentecostais são barulhentos, e na verdade nós o somos. E por isso eu tracei esse paralelo, porque um dia eu estava conversando com um teólogo, amigo, e ele dizendo para mim sobre esse versículo de 1 Reis 6 e 7, sobre a magnitude da construção do templo. O templo de Salomão, talvez você não saiba, ele foi construído no ano 966 a.C. Esse templo ele foi idealizado por Davi. Você sabe que era o desejo de Davi construir o templo, mas só Salomão, o executor da obra, ele demorou em média 7 anos para ser concluído. E a mão de obra para o templo foi em média de 150 mil homens trabalhando para a construção do templo de Salomão. E eu coloquei aqui, e um silêncio na obra total. Aí eu estava analisando, umas 150 mil homens trabalhando, tem um silêncio. Mas quando fala sobre o silêncio total, fala sobre a questão das ferramentas, que não se ouvia ali pancada de martelo, como nós lemos, nem talhadeira, nem de machado, nem de picareta. O trabalho era tão artesanal, tão preciso,
E eu fico imaginando os engenheiros pegando as métricas e dizendo para os responsáveis pela pedreira: olha, eu preciso de 3.000 pedras nessa medida exata, preciso de 2.000 pedras nessa medida exata, preciso de tantas pedras com essa medida exata. E o texto nos deixa pensar, né? E quando chegava a mensagem para o responsável pela pedreira, ele reunia sua equipe e com alta precisão, claro, usando a tecnologia que na época lhe era permitida, as pedras vinham de lá da pedreira, todas na medida correta, para ser encaixadas, de modo que elas eram encostadas, encaixadas. Não existia ajuste, lapidar ela para se encaixar. Elas vinham todas calculadas milimetricamente, a precisão absurda, visto os poucos recursos tecnológicos que existiam na época, né? Você vê a grandiosidade do templo realmente na construção, em que as pedras vinham esculpidas, encaixadas. Hoje, a tecnologia nos traz os pré-moldados, que são semelhantes a isso, mas é tudo computadorizado, os pré-moldados são encaixados numa planta, no computador, milímetro a milímetro, peça por peça, e quando vai para o corte sai exatamente, e a forma daquele jeito, e é montada daquele jeito, uma precisão absurda. Mas o que nos admira é que naquele tempo não existia essa precisão tecnológica, era tudo a sabedoria de Deus dando aos homens, né? Isso você já pode dar uma glória a Deus, porque era impressionante, as pedras vinham exatamente na medida certa. Aí, esse meu amigo teólogo dizia assim: olha, quão majestosa, quão grandiosa foi a construção do templo, né? Pela precisão, né? Pela exatidão, né? Nos cálculos, uma obra de engenharia assim fora do comum para a época, realmente uma coisa assim mirabolante. Os egípcios já faziam isso, né? Só que ninguém sabe como construir as pirâmides até hoje, é um grande mistério, mas você vê a precisão, né? E a questão de, no templo, não ter barulho, né? O silêncio com relação a pancadas de ferramentas, você vê o grande trabalhar de Deus, né, dando aos homens sabedoria para que tudo fosse feito, encaixado, né, assim, numa precisão absurda. Aí eu olhei para esse meu amigo, teólogo, né, e eu disse para ele: só não esqueça de fazer o paralelo quando você for pregar essa palavra sobre o templo. Ele: paralelo? Eu digo: o paralelo. Enquanto o templo não tinha zoada alguma, a igreja nasceu no barulho. Nós lemos agora Atos 2, 1 e 2, diz assim: e um vento venimoso, veemente e impetuoso, né? Um grande barulho, um grande estrondo, um som. Enquanto o templo foi construído no silêncio, a igreja foi no barulho, né? A igreja foi idealizada por Jesus, passou em meio 3 anos para ser elaborada a sua base principal, que é a pedra angular, que é Cristo, e toda a igreja é formada, crescida sobre a pedra angular. Ele diz: eu sou a pedra, né? E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E a igreja é firmada sobre essa pedra, uma única pedra, a pedra angular, pedra rejeitada, a pedra desprezada, a pedra de esquina, a pedra de união, a pedra de amarração, é onde a igreja foi firmada. 3 anos e meio. Começou com 120, nós lemos agora, reunidos no mesmo lugar. Depois da morte de Jesus, 50 dias depois, e você vê exatamente o grande barulho. Enquanto no templo não havia barulho, a igreja começou com um barulho. Eu não entendi, pastor, o que o senhor quer dizer.
nós somos, né, pentecostais. Muitas vezes as pessoas usam o termo pentecostal, mas não conhecem a historicidade. Quando fazia 49 dias que Israel saiu do Egito, exatamente nos 49 dias, Deus chamou a Moisés e entregou ele as leis. Exatamente, com 50 dias, Moisés desceu do monte e entregou a lei. E foi feita a primeira festa de Pentecoste, 50 dias. Pentecoste significa 50 dias. E a Bíblia diz que estava exatamente começando a festa de Pentecoste. Eu tenho uma mensagem que eu prego, uma mensagem missiológica, que diz Pentecostes, estratégia de Deus para a obra missionária. E em outra oportunidade estarei gravando essa mensagem para vocês entenderem, porque o Pentecostes foi uma estratégia de Deus para a obra missionária. Mas o meu intuito nessa gravação, nesse programa de hoje, né, nesse vídeo de hoje, é chamar a sua atenção, porque muitas pessoas reclamam do movimento pentecostal, diz que é barulhento, mas o próprio hino diz assim, que no arrebatamento haverá barulho de trombetas e voz de arcanjos, né? E hinos antigos dizem assim, onde está aquele povo silencioso, aquele povo calado? Não, a Bíblia diz, onde está aquele povo, o hino diz, onde está aquele povo barulhento? E eu vou ser um defensor do barulho. O primeiro sinal de vida, qual é? Qual é o primeiro sinal de vida? Assim que um neném nasce, o primeiro sinal de vida, qual é? O barulho. Repita comigo aí, o barulho. É um grito. É a criança chorando pela vida, chorando para avisar, eu cheguei. E lá em Pentecostes, o grito da igreja, o barulho da igreja de glória a Deus e aleluia, 120 irmãos batizados com o Espírito Santo, falando línguas estranhas, incomodou. 120 pessoas dando aleluia, falando línguas estranhas. Aí eu digo para o meu amigo, olha, enquanto o templo, né, ele foi concluído em 7 anos e não houve barulho na sua construção, a igreja começou com zoada. Nós somos realmente zoadentos. E o pentecostal, como dizia um certo pregador, pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Então precisa voltar às origens. Nós somos os crentes do barulho. Não é verdade que muitas pessoas hoje estão entrando na teologia, aí são muito formalistas, porque a hermenêutica diz isso, a homilética diz isso. Eu estou nem aí para a hermenêutica e nem para a homilética, eu estou para a vida, para a presença. Olha que coisa linda. Quando você vê os paralelos, às vezes você está ali, no estádio, você chega no mínimo 2 horas antes do jogo, aí você passa 1h30 assistindo o jogo, pulando, gritando, gol, ou xingando, sei lá, fazendo zoada. E é estranho naquele ambiente do estádio, o silêncio. É um silêncio ensurdecedor, isso é inadmissível dentro do estádio, numa partida de futebol. Também é inadmissível no meio dos pentecostais o silêncio. Porque o próprio Salmo diz assim, né, que louve ao Senhor com cânticos, né? Com adoração. Aí nós vamos para as igrejas hoje, irmãos, que dizem que são pentecostal, com todo respeito às denominações, né? E tem culto que a gente vai, que tem missa que é mais animado. É verdade. Tem mensagens que dava a gente, dos que se dizem pentecostais, que a gente ouve, dá vontade de armar a rede e se deitar, porque a mensagem não abana o fogo, não estimula o povo a estar dando glória a Deus. Irmão, eu só dou glória se eu sentir, você não precisa sentir para dar glória, você tem que dar glória para sentir.
Nós somos pentecostais, nascemos, irmão, na zoada, no barulho, um barulho tão ensurdecedor que o texto de Atos você conhece de cor, e quer dizer, você que é pentecostal, conhece de cor e decorado, que as pessoas diziam, esse povo aí está embriagado, né? Aí eu pergunto, como é o comportamento de uma pessoa embriagada? É silêncio? Não, é barulho. O que incomodou o povo foi o barulho. E se o seu barulho não incomoda nem na terra, nem no inferno, você tem que voltar aos seus conceitos. Ou deixar de dizer que é pentecostal. Porque o pentecostal, irmão, ele nasceu no fogo e não se acostuma com fumaça. Nós temos entrado num patamar de conhecimento, muitos teólogos, a igreja está lotada de teólogos, mas todos falando contra a operação do Espírito Santo. Não se precisa falar língua estranha no microfone, eu não creio em visão. Esse negócio de falar língua estranha era do tempo dos apóstolos, profecia era no tempo dos apóstolos, antes de Jesus. O último profeta foi João Batista, todo mundo sabe disso, mas o espírito de profecia está lá nos dons. Nos dons. Você vai procurar lá em Coríntios, vai falar sobre os dons, e você vai encontrar falar sobre profecia. Eu não creio em visão, para mim esse negócio é visagem. Um problema, irmão. Você precisa passar na manutenção do Espírito Santo. Se você diz que é pentecostal, não crê mais em visão, não crê em profecia, não crê em revelação, irmão, você precisa voltar na oficina pentecostal e dar uma ajustada nos seus parafusos. Se você é um pentecostal que se aborrece com glória a Deus do irmão do lado, com glória a Deus, o aleluia do outro, irmão, você precisa voltar na oficina pentecostal, que é o joelho no chão, ali no lanterneiro Espírito Santo, para consertar o seu sistema pentecostal que está com defeito. Porque enquanto o templo foi construído sem nenhum barulho, a igreja cresceu no barulho, nasceu no fogo, na zoada, no sapateado, nos mantos. E quantos, levados por esses ensinos de teólogos que pastor, você fez teologia? Fez. Mas isso não deixou de eu falar a língua estranha, nem deixou de eu crer em mistério, nem deixou de eu dar lugar para Deus me usar. Aí o que nós vemos é pessoas conversando com a gente assim, pastor, eu era usado assim, pastor, eu tinha visão assim. E o que foi que aconteceu? O Espírito Santo tirou férias na sua vida? Meu amado irmão, nós somos pentecostais e pentecostais do barulho. Me desculpem os que não creem. Me desculpe, você tem todo o direito de crer. Falar em direito de crer, eu queria perguntar a você que não crê em visão, não crê em profecia, é contra essas coisas. Deixa eu fazer uma pergunta. O que é que você está fazendo dentro de uma igreja pentecostal? É igual um dia eu estava numa escola bíblica numa cidade, e o professor deu uns traços de que ele era calvinista. Aí eu interrompi a aula e perguntei, você é calvinista? Aí ele disse, a forma que eu creio, meu irmão, não tem nada a ver aqui com a lição. Tem, sim. Como tem? Tem. Se você é um calvinista, não crê, né? Não crê que o trabalhar de Deus na vida do homem é o trabalhar da graça. Se você não acredita que o trabalhar de Deus na vida do homem é o trabalhar da graça, né? Acha que Jesus já selecionou quem vai e quem não vai? O que é que você está fazendo numa igreja que crê na doutrina arminiana? E assim está. A igreja está lotada de pessoas que são calvinistas no meio arminiano. O que estão fazendo eu não sei, talvez para manter o cargo, talvez para manter a função. Da mesma forma, querido irmão, tem pessoas que não creem mais em visão, não creem mais em profecia, e se ele só não cresce, para mim ainda estava bom, né? O problema é que essas pessoas têm oportunidade e envenenam o povo contra os dons.
contra o trabalhar do Espírito Santo. Quero encerrar essa mensagem aqui, lembrando a você, o templo, lindo trabalho. Os artesãos, os engenheiros foram impecáveis, mas a igreja nasceu no barulho. E para encerrar, lembre-se que o primeiro sinal de vida é um grito. Tem alguém vivo aí? A paz do Senhor para todos, seu irmão e servo, pastor Leonardo Correia.